Se você ainda não comprou seu smartphone, fica aqui até o final desse vídeo que eu separei 5 ótimas opções de celulares custo-benefício com tecnologias que realmente vai te impressionar. Mas para você ver e realmente tirar a prova, você tem que ficar aqui até o final e observar todas as características e tudo aquilo que eu tenho para falar para vocês. E aí pessoal, tudo bem com vocês? Espero que todos estejam bem. Meu nome é Matias Vasconcelos e sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do canal MVTech. E no vídeo de hoje é o primeiro top 5 do canal e não poderia ser mais especial um top 5 com os melhores custo-benefício do ano de 2025. Gente, o tanto que eu pesquisei, o tanto que eu já vi de celular esse ano está escrito. E eu criei essa lista aqui com muito carinho para mostrar a vocês essas ótimas opções que realmente vai suprir a sua necessidade. Mas gente, deixa eu falar aqui rapidinho. Essa questão de preço e custo-benefício é um pouco complicado, tá bom? Mas eu selecionei aqui celulares de R$ 1.200 até R$ 2.100, se não me falha a memória. Celulares ótimos, celulares que realmente vai surpreender você pelo preço que ele está sendo vendido atualmente. E em todos os links que eu vi esses preços, eu vou deixar aqui na descrição do vídeo para vocês ir lá realmente ver que eu realmente estou falando a verdade, eu não estou aqui mentindo. E lembrando que é só celulares com 256 GB de memória interna e 8 GB de RAM. Vamos lá para o quinto lugar. Em quinto lugar está o Samsung A16 5G. O Samsung A16 5G ele vem sendo vendido por R$ 1.200 a R$ 1.300, é um preço muito bom pelo que ele apresenta. Eu vou te dizer o porquê. Ele é muito bonito e também muito minimalista, algo que eu gosto bastante dos smartphones. Eu não gosto de um celular muito chamativo, eu gosto de um celular bem simples. E também uma coisa que eu não gosto muito da Samsung é os anéis que às vezes ficam em algumas câmeras, né? Realmente eu acho até um pouco feio, né? Mas tem gente que gosta, né? Mas não é o caso do Samsung A16. O Samsung A16, a sua tela é uma tela Super AMOLED com 6.7 polegadas, Full HD+, 90 Hz e também 80 nits de brilho. É um brilho bom, é uma tela muito boa. Pela faixa de preço, dificilmente você vai achar melhores. A Samsung ela nunca faz feio, dificilmente faz feio nas telas, tá certo? E também contando com uma proteção de IP54 contra respingos e poeira. Ela não suporta submersão, mas mesmo se for IP68 e IP69, você não fique por aí submergindo seu smartphone não, que realmente um dia pode dar ruim para você. Mas conta com a proteção contra respingos de água e poeira. Enquanto a isso, você não vai ter dores de cabeça. E o sensor de impressão digital fica na lateral. Eu não gosto muito de sensor de impressão digital na lateral. Para quem gosta, é só comprar e ser feliz, tá bom? E as câmeras? As câmeras da Samsung, você sabe que realmente nunca faz feio. E não é o caso do A16. Ele vem com 50 megapixels como a câmera principal, uma ultra wide com 5 megapixels e uma macro com 12 megapixels. Também contando com a câmera frontal de 13 megapixels, que realmente faz fotos muito boas, não faz feio. Não pode exigir muito, mas também não deixa a desejar nas câmeras. Contando com o processador Exynos 1330, ele vem com 4 GB de RAM ou 8 GB de RAM também, que eu não recomendo 4 GB de RAM, só 8 GB, 6 GB para cima. E também com 256 GB de memória interna. Dá para jogar, mas com algumas limitações, com algumas limitações na reprodução de gráficos, de FPS. Não vai exigir muito não, senão não vai dar muito certo. A bateria vem com 5.000 mAh e contando com um carregador de 15 watts, que é uma tristeza, né? Samsung, você não pode mais trazer esse tipo de carregadores porque realmente demora muito, mais ou menos 2 horas aí para carga completa. Você pode melhorar isso, né? Comprando um carregador de 25 watts, não vai fazer muita diferença, mas vai diminuir um pouco o tempo. E na questão de atualizações, da Samsung dificilmente ela faz feio, contando com 6 anos de atualizações para o sistema operacional e para pacotes de segurança. Então, quanto a isso, pode ficar tranquilo que a Samsung ela vai suprir toda essa necessidade sua de atualização. E agora vamos para o quarto colocado. O quarto colocado é o Galaxy A36 5G. O Galaxy A36 5G ele vem aí no preço de R$ 1.600 a R$ 1.700, é um pouco mais caro, mas as tecnologias que ele apresenta são muito interessantes pela faixa de preço. A começar pela tela. A tela é um Super AMOLED 6,7 polegadas, Full HD+, 120 Hz e 1900 nits,
contando também com a proteção dos vidros Gorilla Glass Victus Plus, uma proteção muito boa e uma tela também muito boa que não vai te deixar na mão, realmente vai te dar uma experiência muito boa. A proteção é IP67 contra água e poeira, podendo até submergir a 1 metro de água. Tenha sempre cuidado com essa questão de água no smartphone para não dar ruim para você. E o sensor de impressão digital já vem na tela, aí já fica bem mais tranquilo para você e para mim também, que eu não gosto de ir na lateral, mas já vem na tela, então já fica bonito aí e ele é muito preciso. E na questão de câmeras, as câmeras vem uma de 50 megapixels, que é a principal, a ultra wide com 8 megapixels e uma macro com 5 megapixels e a câmera frontal com 12 megapixels. Mais uma vez, a Samsung não faz feio nas suas câmeras. Muito bom o processamento, muito boas as fotos, então em relação a isso você não tem o que se preocupar. E o processador é um processador Snapdragon 6 Gen 3 com 8 GB de RAM e podendo chegar até 256 GB de memória interna, pontuando mais de 650 mil pontos no AnTuTu. Em relação a isso, aí já dá para você dar uma jogadinha, já dá para você se divertir mais no A36. Você consegue uma boa experiência com esse processador da Snapdragon, tá certo? E na questão de bateria, mais uma bateria com 5.000 mAh, com mais um carregador de 15 watts, que é um carregador terrível, que dura aí mais ou menos 2 horas para você ter a carga completa. Infelizmente é isso, tá bom? Mas você pode comprar outro carregador para melhorar esse tempo. E na questão de atualizações, mais uma vez a Samsung vem com 6 anos de atualizações, tanto para software como também para pacotes de segurança, tá certo? E no terceiro lugar, agora mudando um pouco de marca, vamos para a marca da Motorola. E eu estou falando do Motorola Edge 50 Neo, um smartphone muito bom e você pode até encontrar ele por R$ 1.800 a R$ 2.000 hoje no mercado. E ele vem com a tela OLED de 6,4 polegadas, Super HD 120 Hz com uma ultra resistência militar e com 3.000 nits de brilho, 1.5K e também com a impressão digital na tela. Então nessa questão de tela, impressão digital e resistência você não vai ter problema nenhum. Contando também com proteção de couro vegano na traseira e nas laterais de plástico. E na parte frontal do smartphone Gorilla Glass 3. Nessa questão de proteção e nessa questão de tela você não tem do que se preocupar com o Motorola. E na parte das câmeras, que é uma das partes mais bem elogiadas desse smartphone, contando com a câmera principal de 50 megapixels, uma câmera ultra wide macro e 13 megapixels também, e uma teleobjetiva de 10 megapixels, com zoom óptico de 3x. E na parte frontal, uma câmera de 32 megapixels para selfies. E ele consegue gravar em 4K a 30 fps, tanto na frontal como na traseira, ou seja, algo que é muito bom na Motorola, né? E também o resultado, ele é muito bonito. A Motorola ela não fez feio nesse smartphone. O conjunto total de câmeras é muito interessante. E na parte do processador, é a parte onde muita gente fala mal desse processador. Tem gente que diz que esquenta muito, tem gente que diz que é fraco. É pontos positivos e pontos negativos que a gente pode falar aqui do smartphone Motorola Edge 50 Neo. E o processador é um Dimensity 7300, contando com 2,5 GHz, é um octa-core, pontuando mais de 660 mil pontos no AnTuTu, isso na versão de 8 ou 12 GB de RAM, e contando com 256 de memória interna até 512. Em relação à memória interna você não vai ter dores de cabeça. E na questão da bateria, a bateria também é um dos pontos que muita gente critica, contando com a bateria de 4.310 mAh, que é compensada com um carregador de 68 watts, que carrega de certa forma até rápido, mais ou menos ali 44 minutos para carregar, e também conta com um carregamento por indução de 15 watts. É uma parte muito boa e interessante na Motorola, contando com 5 anos de atualização do Android e também de pacote de segurança, mostrando também as opções da Samsung. A Motorola ela não faz feio nessa parte. E agora vamos para o segundo lugar. Em segundo lugar está o Galaxy A56. Caramba, só tem Samsung? Fazer o que, cara? Custo-benefício, a Samsung ela vem muito forte, tá certo? E o Galaxy A56 você pode encontrar hoje ele no preço de R$ 2.000 a R$ 2.100. É um preço muito bom para o que ele apresenta, tá certo? Contando com a proteção IP67 contra água e poeira, uma tela Super AMOLED de 6.7 polegadas Full HD Plus 120 Hz e também 1900 nits, um brilho muito bom, tecnologia muito boa, questão de proteção muito boa também, que você não vai ter
problema nenhum no Galaxy A56. Rapaz, tem gente que até classifica ele como um dos melhores custo-benefício desse ano. E se brincar também até no ano que vem. E na questão de câmeras, mais uma vez, não tem nem do que comentar. Contando com a principal de 50 megapixels, uma ultra-wide de 12 megapixels e uma macro de 5 megapixels. E também a frontal de 12 megapixels. Mais uma vez a Samsung faz show nessa parte de câmeras, dá para você tirar fotos muito boas, muito bonitas, tá bom? De vários cenários diferentes. Mas algo que eu até posso criticar aqui na Samsung é esse modo saltado, né, das câmeras, que eu acho até um pouco feio. Mas tem gente que gosta, né? Tem gente que não se incomoda. Eu me incomodo porque se você colocar na mesa assim, fica aquele negócio balançando aí e tal, mas tem gente que não se incomoda com isso, né? Então tá tudo bem, é um ótimo celular também da mesma forma, certo? Só queria deixar essa observação. Também contando com o processador Exynos 1580, que é um processador muito top, com 8 GB de RAM, até 256 GB de memória interna, pontuando mais de 880 mil pontos no AnTuTu, e dá para jogar tranquilamente, sem ter muita dor de cabeça. E mais uma vez a bateria com 5.000 mAh, mais um carregador de 15 watts, carregando ali mais ou menos 2 horas para a carga completa. Mas agora ele suporta carregamento rápido de até 45 watts, ou seja, é só comprar o smartphone e ali numa lojinha comprar um carregador de 45 watts para você conseguir diminuir esse tempo. Mais uma vez, 6 anos de atualizações, tanto para o sistema operacional como também para o pacote de segurança. E vamos agora para o primeiríssimo lugar. E lembrando que tem até vídeo dele aqui no canal, que eu já falei dele, é um smartphone que eu gostei muito, a experiência que ele trouxe para mim foi incrível. E é claro que eu tô falando dele, o Poco X7 Pro. Rapaz, hoje o Poco X7 Pro ele baixou muito mais ainda de preço e você consegue encontrar ele ali por 1.800, por R$2.000, até muito menos, né? Até por R$2.000 tá até um pouco difícil você encontrar ele. Você consegue encontrar ele com facilidade entre R$1.800 até R$1.900. É um celular muito top. Contando com a tela AMOLED de 6.67 polegadas, 1.5K, 120 Hz. E suporta também Dolby Vision e HDR10 Plus. E também contando com 3.200 nits. Rapaz, é muito brilho, é uma tela com uma tecnologia muito boa que eu me surpreendi e conseguia jogar tranquilamente, conseguia fazer muitas coisas naquele smartphone. E também indo para a parte de proteção, a parte que não deixa a desejar em nada, que vem já com IP68 contra água e poeira, já suportando ali uma imersão na água. Você já consegue ter menos medo com ele, né, utilizando ele numa chuva e tal. Mas mais uma vez eu aconselho a vocês, não pegue esse smartphone e vá mergulhar em qualquer água, não vá jogar ele na água da praia, pelo amor de Deus, para você não ter sérios problemas, tá certo? Contando também com a proteção de vidro frontal, um Corning Gorilla Glass 7i, e também de fábrica ele já veio com uma película já aplicada e também com a capa de silicone. A película de fábrica que vem nele é uma hidrogel, acredito que seja hidrogel. Ela resiste ali a alguns arranhões na tela e tal, mas é uma película muito boa, que eu até gostei muito. E também eu realmente testei se realmente ela suporta a pancada, que eu dei uma queda no Poco X7 Pro uma vez, que eu tinha certeza que ia dar PD, mas não deu. Ele suportou a carga completa. Na questão das câmeras, a questão das câmeras do Poco, ele não vai muito bem, tá bom? Mas assim, você que não precisa fazer produções para conteúdo digital e com esse smartphone, você vai tirar boas fotos, vai ter uma boa experiência. Contando com uma câmera de 50 megapixels, a principal, e uma ultra wide de 8 megapixels e também uma de 20 megapixels de selfie. Você consegue tirar fotos e gravar até em 4K a 60 fps na traseira, mas você vai conseguir só gravar em 1080p na frontal, tá bom? Você consegue tirar boas fotos, você consegue ter uma boa experiência. Tem vídeo nele aqui, tem os testes lá no vídeo, mostrando como foi meu uso com ele, mostrando os testes que eu fiz, as fotos que eu tirei, os vídeos, tá bom? E tem tudo aqui no canal, é só você ir lá dar uma olhadinha que você vai ver a experiência que eu tive com esse celular. E na questão da bateria, a bateria é um dos pontos mais fortes do Poco X7 Pro, porque conta com uma bateria de silício carbono com 6.000 mAh. É uma bateria que não deixa a desejar. Eu achei que ela ia me surpreender, mas é uma bateria muito boa e também tem vídeo dela aqui no canal para você ir lá e dar uma olhadinha. E a Xiaomi também já manda um carregador de 90 watts, que carrega seu celular ali mais ou menos em 50 minutos e até menos, dependendo da situação. E agora vamos para a parte mais importante do Poco X7 Pro. A parte mais forte do Poco é o seu processador.
contando com um Dimensity 8400 Ultra com 3,25 GHz. Também você pode escolher entre 8 ou 12 GB de memória RAM, pontuando quase 1.900.000 pontos no AnTuTu, porque tem teste dele lá no vídeo também, mostrando a pontuação que eu consegui e realmente quase chegou nos 1.900.000 pontos no AnTuTu. Um resultado espetacular o que o Poco X7 Pro ele conseguiu, tá certo? E aí, na questão de memória interna, 256 GB ou 512 GB de memória. Nessa questão de memória de armazenamento, você não vai ter dores de cabeça. E contando também com armazenamento UFS 4.0, tecnologia que é boa e você vai ter uma experiência muito bom. Rapidez e agilidade é o sobrenome dessas tecnologias. Nome de processador, você não vai ter dores de cabeça com o Poco X7 Pro, porque é uma das partes mais fortes que tem nele e que para mim até hoje é um dos melhores custo-benefício. Tem gente que gosta mais da Samsung pelas suas câmeras, tem gente que gosta mais até de um Motorola ali, mais custo-benefício, mas para mim disparado ainda é o Poco X7 Pro. Quem quiser câmeras pode comprar um A56 que você vai ter resultado muito bom com processador e câmeras. Para quem quiser um processador que vai além daquilo que você até deseja no momento, é o Poco X7 Pro. Eu espero realmente que você tenha gostado desse vídeo. É um vídeo que realmente deu um pouco de trabalhinho, é um vídeo que realmente ficou um pouco longo, mas eu vou tentar reduzir o máximo para ficar um vídeo um tempo bom para você assistir completo. Eu espero realmente que você tenha gostado desse vídeo, que você esteja gostando dos conteúdos do canal MVTech. Se você tem alguma crítica, alguma dica, deixa aqui nos comentários que eu vou estar analisando. Vou deixar todos os links dos produtos que eu apresentei aqui nesse vídeo na descrição, tá bom? Vou deixar meu Instagram todo bonitinho para vocês observarem. Também todos os pontos aqui separados por minutagem para vocês analisar direitinho cada parte desse vídeo. Deus abençoe sua vida, obrigado por toda a ajuda. Vamos em busca dos 200 inscritos até o final do ano e eu conto com a ajuda de vocês, gente, tá certo? Muito obrigado por tudo, gente, e até o próximo vídeo.